Cumprimento os irmãos na graça e na paz do Senhor. Amém? Amém. Muito bem. O texto de nosso hoje, eu vou ler um versículo até para a gente compreender porque vai cantar o hino. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Mateus, capítulo 14, é o nosso tema de hoje. Um tema voltado aos discípulos. Vamos estar orando, clamando ao Senhor por esse tempo. Carlos, quem pé e ora bem alto. Amado Deus e Pai, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito por nós, mas principalmente pelo resgate, ó Pai, que o Senhor nos deu, mesmo não sendo merecedores, Senhor. Que possamos estar usufruindo, mas principalmente vivendo na Tua palavra, ó Pai. Que possamos estar caminhando contigo sempre, espelhando no Senhor, sendo os seus verdadeiros discípulos, ó Pai. Que possamos estar levando a Tua palavra para todos, agora e sempre, no Teu santo nome, Jesus. Amém. 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 Muito bem, irmãos. Vamos estar entoando, então, o cântico, o hino, Sossegai. Vamos ficar em pé? Minha tristeza
pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vês o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. Mas atendem ao meu mandar, sossegai, seja encabelado o mar, Maria dos homens fugindo do mar, as águas não podem naufragar. Me leva, Senhor, e do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, sim, sossegai. Ok, meus irmãos? Para sentar. Muito bem. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Vamos fazer a primeira leitura corrente do texto. Depois nós vamos estar trabalhando. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo e por sobre as águas. E ele disse: vem, Pedro. Descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo:
verdadeiramente és o Filho de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo-os os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Pode voltar no versículo 22. Muito bem. Após a rejeição do Messias, olhando o cenário de trás, após a rejeição dele pela nação de Israel, o Messias não se dirige mais à nação como um todo. Afasta-se das multidões e se dedica aos discípulos. É nesse momento que nós estamos. A partir daí, desse momento que ele se dedica aos discípulos, nós podemos ver três grupos distintos de pessoas. Os inimigos de Cristo, que nós já vimos, as multidões, que vimos no estudo anterior, e os discípulos, que é o tema de hoje. Os discípulos, então, eles estão sendo tratados desde o capítulo 14 até o capítulo 19, versículo 2. Até ali, tudo está voltado aos discípulos. Então, até o capítulo 19, eu vou estar trabalhando com os discípulos, porque Jesus estava voltado para eles em função da preparação de seus representantes autorizados, que eram os discípulos, os 12. A preparação dos discípulos acontece como? Por meio de milagres que revelam a compaixão do Senhor, o poder do Senhor e a divindade do Senhor. Após os discípulos aprenderem que o coração do Senhor é cheio de compaixão, como nós vimos, pois condoeu-se por dentro em favor da multidão, manifestou seu poder multiplicando 5 pães e 2 peixinhos para as mãos dos discípulos, para eles distribuírem à multidão, e ainda sobrando 12 cestos, um cesto na mão de cada discípulo. Notem, ele está ensinando quem? A multidão? Não, os discípulos. Ele faz um milagre, põe na mão dos discípulos e faz terminar o cesto na mão dos discípulos. Agora, no texto de hoje, o que mais os discípulos têm para aprender? O que os discípulos têm para aprender na lição de hoje? Vamos lembrar que nós devemos ser discípulos. Esta lição que é para os discípulos também é para nós, porque devemos ser o quê? Discípulos. Primeira lição: o melhor lugar é dentro da vontade do Senhor. Versículo 22 ao 24. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Até aqui, pode voltar no 22. Notem como começa. Logo a seguir, olha pessoal, vai embora, não fica aqui perto das multidões, pega o barco. Logo a seguir, dispensou-se, compeliu Jesus os discípulos. Esse verbo compelir, compeliu, ele propositalmente mandou embora os discípulos. Por quê? Porque tinha motivos para fazer isso. Quais eram os motivos? João capítulo 6, versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram:
este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. É aqui que nós estamos. Os discípulos não estavam preparados para essa ação da multidão. Eles iam aceitar a proposta da multidão, iam apoiar a multidão a uma revolta para proclamar Jesus rei. Mas não é essa maneira que Jesus propôs. É só questão de vermos as profecias. As profecias declaram que é necessário o quê? Que a nação como um todo se convertesse e o aceitasse como Messias, como rei. Mas houve uma rejeição da nação. Então não é esta maneira, não é esta a vontade do Senhor. E os discípulos ainda não estavam preparados para esse momento. Então o que ele faz? Isola, compele eles, olha, entra no barco e vai seguindo. Tira o contato da multidão. Tá? Porque os motivos não eram espirituais. Porque os motivos não estavam de acordo com a vontade de Deus. Se eles não tivessem partido, talvez apoiassem essa multidão, porque eles não estavam maduros ainda. Pode voltar lá no 22, Mateus 14, 22. Mas compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e a passar diante dele para o outro lado. Mandou embarcar, passa para o outro lado do mar da Galileia. Mas a tempestade veio. Veio porque estavam dentro da vontade do Senhor. E não fora da vontade do Senhor, como foi no passado o profeta Jonas. Jonas fugiu num barco. Aqui eles estão num barco porque eles estão dentro da vontade do Senhor. E dentro da vontade do Senhor eles estão enfrentando o quê? Uma tempestade. Jesus mandou deliberadamente eles para a tempestade? Mandou, faz parte do ensino. O que os discípulos têm para aprender? Por quê? Porque eles estariam mais seguros lá no barco, na tempestade, do que com a multidão. E aprendendo lá no barco. Então nós vemos aqui que não estavam prontos, porque se eles iam ser influenciados pela multidão rebelada, eles não estavam prontos, o reino não seria estabelecido como eles estavam pensando que seria. Não devemos jamais julgar que a nossa segurança apenas com base nas circunstâncias. Olha a circunstância lá, dentro da vontade de Deus, barco no mar. O que estava acontecendo? Tempestade. Essa era a vontade do Senhor. Essa era a vontade. A tempestade. Eles tinham que aprender com a tempestade. Eles não poderiam fazer como é pregado hoje, que o crente tem que estar no bem bom. Não tem tempestade para crente. Isso está fora da realidade, porque aqui nós temos os discípulos sendo testados, ensinados numa tempestade. Então nós podemos observar que muitos cristãos têm a ideia equivocada de que obedecer à vontade de Deus só vai navegar em águas tranquilas. Não é. Tem tempestade. Quando nós estivermos numa tempestade, por causa da obediência, que é o caso aqui, eles estão sendo obedientes. Quando nós estivermos por causa da obediência, vamos lembrar de uma coisa: Ele nos trouxe até ali. Ele nos colocou na tempestade. Então, devemos crer que temos algo a aprender, que Ele vai cuidar de nós, tem um propósito a tempestade. Perceba, existem dois tipos de tempestades.
Uma tempestade para disciplina, como foi com Jonas. Deus mandou uma tempestade, mas porque ele estava fora da vontade do Senhor, então a tempestade foi para disciplinar. A outra tempestade, que é esta, foi para aperfeiçoamento, no caso dos discípulos. Nesse caso, o Senhor já havia testado eles com tempestade. Vamos lembrar, no capítulo 8, nós vimos quando Jesus estava dormindo no barco, que é o hino que nós cantamos. Mestre, estamos a morrer, o Senhor está dormindo, não está se importando com a gente. Mas vamos lembrar que Jesus já estava trabalhando esses discípulos. E no caso, aqui, Jesus está dando mais um teste de tempestade. Só que agora ele não está no barco, como na primeira tempestade. Ele está fora do barco. Ele está preparando os discípulos para estarem sem a presença física dele, como iria acontecer em breve, na sua crucificação. Então ele está trazendo circunstâncias mais adversas para esse treinamento. Porém, o Senhor estava o quê? Intercedendo. Ele estava orando. Ele estava orando, estava intercedendo. Qual a condição do Senhor hoje? Como que hoje se dá? Nós não temos a presença física dele aqui, mas ele nos vê, como estava vendo os discípulos lá. Ele sabe das nossas necessidades, como sabia lá. E nós temos que compreender o seguinte: Jesus é o único e somente Ele é o mediador. Ele é o único intercessor, é só Ele que intercede. Ele é o único sumo sacerdote capaz. Ele é o único que se apresenta indo adiante de nós com o próprio sangue diante do trono da glória. Nenhum dos apóstolos está aí na nossa frente. Nem João, nem Paulo, nem Maria. Só Jesus. Só Jesus. Marcos 6,48 vai demonstrar esse aspecto da intercessão e da preocupação de Jesus. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Muito bem. Ele estava sabendo de tudo isso. Só que ele, como que ele está treinando os discípulos? Através também de milagres. E o que ele faz? Caminha por sobre as águas. Ponto 2. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Versículo 25 a 27. Mateus. Na 4ª vigília da noite, primeira vigília das 6 às 9 da noite, das 9 à meia-noite segunda. Terceira vigília até as 3 horas. 4ª vigília das 3 às 6, então na madrugada. Foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Notem, o mestre, ele não se preocupou em dormir. O Deus de Israel não dorme. E ele é o Deus encarnado. 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Muito bem. Até mesmo o grande apóstolo Paulo viu-se numa situação tão difícil num determinado momento do seu ministério, onde ele sentiu que a condição, a tempestade que ele estava enfrentando estava acima das forças dele. Vamos ver isso.
2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. O próprio apóstolo Paulo, que a gente vê com grande ímpeto e coragem, dedicação, sem temor, passou por uma tempestade que se sentiu fraco. Puxa, o apóstolo Paulo é humano, que nem a gente. Isso mesmo. Isso mesmo. Mas o mesmo apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será tribulação? É tempestade? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? É isso que vai nos separar do amor de Cristo? 38. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode voltar no texto da Bíblia, por favor. O Mestre, o Senhor Jesus, esperou até não haver mais nenhuma esperança do ponto de vista humano, lá com os seus discípulos, no barco. Quando chegou nesse ponto, ele andou sobre as águas para que os discípulos aprendessem que o que mais temiam, que era o mar naquele momento, era apenas o caminho para Jesus, para que ele se aproximasse deles. Notem, eles estão lá morrendo de medo, o mar está deixando eles tremendo, e Jesus vem caminhando sobre aquele mar que é o motivo do medo, para se aproximar deles. Esse é o ensinamento, e é esse ensinamento que nós devemos assimilar. Seja qual for a tempestade, seja qual for as circunstâncias dessa vida são as mais variadas, as provas são diversas. Agora vem a pergunta: por que os discípulos não reconheceram Jesus? Por que eles acharam que era um fantasma? Pode virar no 26. É um fantasma. Sabe por quê? Porque eles não esperavam Jesus. Por isso que acharam que era um fantasma. Eles esperavam, eles não reconheceram. Essa é a situação. Muitas vezes a gente pode estar numa tempestade, numa circunstância tão difícil, que a nossa pequena fé nos coloca como esses discípulos. Não espera Jesus. É dominado pela circunstância. Eles não esperavam Jesus, porque eles não estavam com uma atitude de fé. Porque se tivessem com fé, eles teriam reconhecido Jesus de imediato. Estaria fazendo parte das suas orações: Senhor, vem nos socorrer. Mas o medo, a incerteza, a falta de esperança, essas coisas não podem conviver com a fé. Não cabe no mesmo pacotinho. Não cabe. Pois impedem ver a presença de Deus, que era o que estavam correndo lá. Estavam sendo impedidos de ver a presença do Senhor. Mesmo que naquele momento de tempestade ele só enxergava as ondas e olha, o Senhor não está se importando com a gente, nós vamos morrer. Ele mandou a gente entrar no barco e ir para o outro lado. Mas eles estavam dentro da vontade do Senhor. Agora eu pergunto:
Será que os profetas do Antigo Testamento que foram mortos dentro da vontade do Senhor, foram mortos porque estavam dentro da vontade do Senhor? Será que os primeiros cristãos que morreram nas arenas, que foram feitos tochas humanas, estavam dentro da vontade do Senhor? Estavam dentro da vontade do Senhor. Por que nós nos achamos no direito de ter mais direito que os outros tiveram, estando dentro da vontade do Senhor? Esse é o aspecto. E eles estavam sendo preparados para serem verdadeiros discípulos. Precisamos fé corajosa e confiante. Versículo 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Muito bem. Precisamos de fé corajosa e confiante. Mas observe, todos os discípulos não esperavam Jesus. Todos os discípulos permaneceram no barco após reconhecer o Senhor. Mas somente Pedro, só Pedro, foi uma pessoa de fé para sair do barco. Normalmente o pessoal picha o Pedro, mas aqui o texto não está pichando Pedro. Percebam, ele foi o único a sair do barco. Ele foi o único a andar por sobre as águas. Mas caminhou até perceber a força do vento. E teve medo. As circunstâncias tomaram conta dele. Esse é o ponto. As circunstâncias tomaram conta de Pedro, assim como toma conta de nós, quando estamos com circunstâncias adversas. E Pedro aqui, com todo o ímpeto, com toda a fé corajosa e confiante, caminhando sobre as águas, sentiu-se pressionado pelas circunstâncias. E o Senhor questionou a Pedro: por que duvidaste, Pedro? Homem de pequena fé. Mas se Pedro é o exemplo do homem de pequena fé, que caminhou sobre as águas, eu acho que nós devemos dar ainda um pouco mais de crédito a Pedro. Por perceber que ele estava afundando, ele suplica ao Senhor. Ele não esperou afundar. Conforme a coisa foi, ele começou a afundar. Ele, Senhor, interessante que esse aprendizado, o próprio Pedro registrou isso. 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ele está atento à súplica. E o clamor de Pedro: Senhor! Foi na hora. Foi na hora. Volta lá no texto dele, por favor. 29. 14, 29. Andou sobre as águas, foi ter com Jesus. 30. Reparando, porém, a força do vento, teve medo. Começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Mas ele não esperou, ele já clamou. E essa situação, essa circunstância que nós passamos, precisamos clamar. Pedro aprendeu isso. Pedro transmitiu isso para os outros que ficaram no barco. E um detalhe que nós não percebemos:
Volta no 31. No 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, estendeu a mão, tomou-o, ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Espera um pouco. A hora que Jesus tocou na mão dele, o que aconteceu com Pedro? Caminhou sobre as águas junto com Jesus. Ele não foi carregado, ele não foi arrastado, ele entrou junto com Jesus. Ambos entraram no barco. Percebam o aspecto do socorro de Jesus, do ensinamento que ele está dando, e que quando somos socorridos, existe a condição até de caminhar sobre as águas, nós tendo a mão dele juntamente de nós. E é isso que aconteceu, essa é a condição que está acontecendo com Pedro. Interessante que a palavra duvidar, porque duvidaste, ela significa mostrar-se incerto ao ter de escolher entre dois caminhos. E quantas vezes que a gente passa por isso? Nos vemos diante de dois caminhos e a gente fica: e agora? Foi isso que aconteceu com Pedro. E aqui que está o ensino, o que os discípulos têm para aprender. Vão vir circunstâncias, vão vir situações onde a gente vai estar diante de dois caminhos. E qual é o caminho? As tempestades da vida não são fáceis, mas nossa fé em Jesus deve nos conduzir a andar sobre as águas, ou clamar e caminharmos juntos até o barco. Notem, Pedro começou andando sobre as águas. A hora que ele começou a afundar, ele clamou. Jesus deu a mão para ele e ele retomou o caminho. É esse o aprendizado, é isso que temos que fazer. Ou vamos caminhar sobre as águas e irmos até Jesus caminhando, ou se deve afundar, vamos clamar para conseguirmos caminhar sobre as águas. Esse é o ponto. Precisamos viver nossa pequena fé para o louvor da glória do Senhor. Note que se o Pedro está sendo um exemplo e sendo chamado homem de pequena fé, eu acho que sou de menor fé do que o Pedro. Somos menores do que o Pedro. Mas esse é o ensinamento para o discípulo. Precisamos crescer na fé. Precisamos aprender a caminhar até sobre as águas se for necessário. A experiência de Pedro foi uma bênção, não somente para ele, mas também para os demais discípulos. Versículo 33. E estavam no barco e o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Conduziu todos os discípulos à adoração de Jesus. Não foi só Pedro que se prostrou e adorou, foram todos eles. A lição serviu para todos eles. Na primeira tempestade, lá atrás, no capítulo 8, o que os discípulos disseram quando Jesus deu ordem para o mar acalmar? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nesta segunda tempestade, eles dizem: verdadeiramente és o Filho de Deus. Aprenderam mais, reconheceram mais, tiveram um crescer na fé. Conclusão, versículo 34 ao 36. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Reconhecendo-o, os homens daquela terra mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam
que ao menos pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Minha pergunta é: qual nível de fé, qual nível de relacionamento você quer ter com o Senhor? Qual é? Uma fé só para obter algo do Senhor, como essa multidão na praia, sem saber o custo para chegar até ali, que houve tempestade, houve dificuldade para chegar até ali. Eles queriam só a bênção. Uma fé para estar no barco, numa fé obediente, sim, mas em aprendizado em meio a circunstâncias, como os 12 discípulos. Ou uma fé para ousar caminhar sobre as águas, em meio às tempestades, como Pedro. Manda-me ir ter contigo, Senhor, disse Pedro. Interessante que esse verbo aqui, ele no grego ele tem a ideia de a ordem de um rei. Então nós temos que ter o privilégio de nos prostrarmos aos seus pés e dizer: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Qual tipo de fé que você quer ter, que você quer desenvolver, que você quer alcançar, que você tem objetivo na sua vida? Uma multidão na praia esperando cura, 12 discípulos num barco, obedecendo dentro da vontade de Deus, mas com medo das circunstâncias, ou a ousadia de Pedro de descer do barco e caminhar sobre as águas. Que mesmo ele fazendo isso, é chamado homem de pequena fé. O que os discípulos têm para aprender? O que eu tenho, você tem, nós temos para aprender? Você deseja ser discípulo? O pessoal que estava na praia não eram discípulos. Os discípulos estavam dentro do barco. Assim mesmo, só um deles teve ousadia de caminhar nas águas. Que o Senhor nos ajude. Amém? Amém. Okay. Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, agradecemos porque o Senhor nos amou, nos resgatou e nos colocou no seio da sua família. Queremos, Senhor, clamar, porque precisamos ser mais do que decididos por Cristo, sermos discípulos, proclamadores do Evangelho, buscarmos estar dentro da sua vontade, ousarmos, Senhor, a caminharmos sobre águas, e mesmo assim, sermos discípulos de pequena fé. Ajuda-nos, ó Deus. Dependemos de Ti, mas precisamos da Tua força, da Tua guarda, da Tua proteção, para vivermos para o louvor da Sua glória. Ajuda-nos, Senhor. E para isso, que o amor de Deus o Pai seja com cada um de nós. A superabundante graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a presença em nós de Deus e Espírito Santo, nos ensinando, consolando e nos guardando até o dia de nos encontrarmos. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, Pastor, aviso, amanhã, jovens, tá? jovens, Amanhã tem jovens, ensaio 18h30. 18h30. Isso, Jaque? Isso, está tendo aula de Isso. música. Isso. E vai ter, como que é, Jaque? Vai ter ensaio também do Ministério do Louvor. Ministério do Louvor. Isso. Os meninos vêm mais cedo amanhã já? Ou ficar para a próxima? Eu vou conversar com eles amanhã e a gente combina. Aí combina com eles, tá ok. O que mais? Orações na caixinha de oração Caixinha de oração. ou Ok. pelo WhatsApp da Liliane. Ou no WhatsApp da Liliane.
Ótimo. Tá o telefone na tela. E Domingo, culto. 9h30 da manhã. Ok? Ok? Obrigado, irmãos. Jesus nos abençoe.